Ela poderia ter desfilado a beleza de seus 20 anos pelas calçadas de Ipanema, no Rio de Janeiro, onde nasceu. Poderia ter sido uma garota que amava os Beatles e os Rolling Stones no embalo da liberação de costumes que varreu o mundo na década de 60. Ou poderia ter concluído o curso de economia e levado uma vida burguesa, beneficiada pelo milagre brasileiro, que fez o país crescer 10% ao ano no período mais repressivo dos governos militares. Mas Vera Silvia Magalhães amava a Revolução. E como tantos jovens de sua época, não admitia viver sob a ditadura implantada pelo golpe de 64. Nenhum deles, porém, foi tão longe. Ela pegou em armas, assaltou bancos, trocou tiros com forças de segurança e sequestrou o embaixador do país mais poderoso do mundo. Viu o companheiro tombar a seu lado quando tentavam escapar de um cerco policial. E a peruca que usava para se disfarçar nos assaltos a transformou em personagem de primeira página nos jornais populares. Era a Loura 90, que empunhava 2 revólveres calibre 45. Acabou baleada, presa, torturada e banida do país que queria libertar. Anos depois, vividos entre o exílio e a volta, Vera Silvia Magalhães ainda procura seu lugar no mundo. Carrega no corpo e na alma as marcas da violência. E se pergunta o que fazer agora, de tanta ousadia e tanta generosidade, de tanta coragem e tanta ternura. Eu já pertencia a uma família assim, de esquerda. Meu pai era mais pro comunista, né, no sentido tradicional do termo, PCB. Minha mãe não era exatamente, ela não tinha uma definição clara, mas ia bastante de acordo, né, com as ideias dele. E quando eu já comecei a viver na minha casa, era uma confusão de reunião, de sargento, de não sei o quê. Era realmente, eu nasci de uma forma que dificilmente eu não seria de esquerda. E eu, com 11 anos, meu tio Carlinhos, me deu de presente o Manifesto Comunista. Daí meu pai disse, ela não vai entender. E a minha irmã, 13, para as duas. Foi uma literatura, claro, difícil, mas eu me encantei, né? Proletários do mundo, univos, né? Eu me encantei, achei uma coisa bonita. Aí saí dando as minhas bicicletas. Eu entendi aquilo do tio Carlinhos, que eu tinha que ficar despossuída, né? Como eu era uma filha de classe média alta, né? Nós tínhamos uma vida bastante boa. Meu pai ganhava bem, né? Eu tinha um tio que era ministro, a gente tinha uma vida boa. E eu espiroquei, saí dando as minhas bonecas. Aí a minha mãe dizia, não é minha filha, não é isso, não é o socialismo. Eu disse, claro que é. Olha, foi uma loucura. A minha irmã, que era mais velha, mais ponderada, né, dizia, Verinha, não é assim, Verinha, não é assim. Essa revolução que o Marx quer dizer, não é assim. São os proletários tentando me explicar. Mas não adianta. Eu entendi o socialismo como dar tudo que é meu e até hoje eu sou assim. Eu sou despossuída. Se você chegar aqui e quiser um livro, pode levar. Se for lá dentro, quiser uma roupa, pode levar. Eu sou assim mesmo. E não é demagogia. A gente fazia o que queria. Eu era do Grêmio, né? Eu era do setor cultural do Grêmio. A minha irmã do teatro. Meus amigos eram todos comunistas, né? A gente botava para quebrar. Eu escrevi um artigo no Jornal Mural que era Ser Revolucionário. Era mais ou menos dar as bicicletas, dar os cadernos, porque eu achava que era ser revolucionário, passar fome. Quer dizer, claro que não era isso, né? Mas eu estou dizendo, ele deixava. Tinha um outro amigo meu que como é a educação na União Soviética. Ele pesquisou, fez um artigo. Então, realmente, o ambiente do Andros propiciou uma decolagem mesmo para a esquerda, por incrível que pareça, porque era um colégio burguês com um preço muito alto, me lembro, mas eu não deixava de ler
era nota 10 do colégio, entendeu? No vestibular. A gente tinha uma visão, para ser vanguarda, a gente tinha que ser perfeito, que também é uma megalomania, né? Aí a gente ganhou a faculdade de economia, era da direita e a gente ganhou para a esquerda. A nossa entrada na faculdade mudou completamente os rumos da faculdade. É por isso que a gente teve tanta sensação de vitória, sem exatamente ser uma vitória, né? A gente não percebeu que aquilo era etapas, que a gente podia levar uma grande porrada na frente como levou. A gente tinha vitórias parciais, né? Ganhava o DCE, ganhava a economia, ganhava a filosofia, ganhava o CACO. Então, parecia que éramos realmente a marcha do Mao Tse Tung, né? Quando absolutamente não éramos. Éramos estudantes, limitados do ponto de vista social, não tínhamos integração com as classes fundamentais, que em princípio fariam uma revolução, né? Nem sempre, mas acho que estariam preparados para uma revolução. Nós éramos estudantes, né? Intelectuais, claro, como, em 68 ampliou um pouco, né? Com a morte do Edson Luiz. O assassinato do Edson Luiz deu uma ampliada para professores, para artista plástico, mas tudo na área intelectual e classe média. Ninguém ampliou para nada fora disso, né? Em 68, quando cai Ibiúna e todos os líderes estudantis são presos, a nossa perspectiva fica completamente sem perspectiva. Também a gente fez a burrice de reunir toda a liderança no mesmo lugar, entendeu? É claro que a repressão ia seguir e saber onde era. Prendeu a liderança e ficou com os grandes líderes, que só saem no sequestro do embaixador americano. Eu, nessa época, era do Comitê Central. Desculpa, mas... Ai, meu Deus, é ridículo, né? Tem coisas que são ridículas. Não, eu era secretária de massas do Comitê Central. Eu dava as ordens para o Vladimir. Vê se tem algum sentido. Eu tinha 19 anos, entendeu? O Vladimir olhava para mim, tá bom, velho, tá bom. E ele fazia o que ele queria. Ele que estava em contato com a massa. Ninguém imaginou levar 100 mil pessoas para a rua. Ninguém. Aquilo foi uma apoteose, quer dizer, a gente ficou eufórico, né? E foi a única passeata pacífica. Nós já tínhamos feito milhões de passeatas do Rio, desde 64, né? Não foi uma nem duas. No Rio, São Paulo, nas grandes cidades, Nordeste, passeata atrás de passeata. Era a nossa forma de luta, era ir para a rua. Brigar dentro da faculdade, entendeu? Por bebedouro, mas ir para a rua contra a ditadura. Era essa a tática, né? A estratégia.
Então a gente fazia isso continuamente, diariamente. Eu tinha vezes que eu ia todo dia para passeata, eu levava porrada, caímos, íamos para o hospital. Era uma verdadeira guerra na rua, e eles armados, né? Se bem que eles não atiravam, eles jogavam lacrimogênio, cacetada. Quando atiravam era pro alto. Mas era um terror. Realmente foi o ápice da nossa vivência enquanto revolucionários. Eu falando da vanguarda. A própria massa vibrou muito. Foi realmente uma passeata, aquele discurso do Vladimir pelo socialismo. Foi uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi pelo socialismo, porque ali não se falava em socialismo, falava em ditadura. Ele abriu o campo para o socialismo, foi lindo. 100 mil pessoas era muito para o Rio de Janeiro naquela época. É muita gente. Mas depois o movimento estudantil começou a murchar. É o que a gente chamava de descenso. O descenso das férias, a gente chamava de descenso. Agora é a hora do descenso. Mas eu sempre achando que ia voltar a rebar, né? Mas a verdade é que Ibiúna o AI-5, as duas coisas juntas foram demais para o movimento estudantil. Todo mundo foi preso, né? Ali em Ibiúna houve uma triagem, né? As lideranças ficaram 1 ano, sei lá quanto tempo, presos. Agora, o movimento estudantil se desmobilizou, porque as pessoas começaram a ficar com medo, um medo concreto da prisão, da porrada, da tortura, já foram ameaçados, né? E depois veio o AI-5, em dezembro, 13 de dezembro. Quer dizer, o AI-5 foi o golpe dentro do golpe, né? Sobe o Garrasto Azul Médici, e aí vocês sabem que a porrada comeu. E aí ficou na vanguarda do movimento, aí já um movimento não mais estudantil, o movimento social de tomada do poder, é isso que nós queríamos, e transformação daquilo em socialismo, e que nós não éramos exatamente contra a ditadura, nós éramos contra a ditadura militar, burguesa, mas nós éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso ninguém diz, mas tem que dizer, porque faz parte da nossa história. Eu só tive uma organização na vida, Dissidência Comunista da Guanabara. Nunca mudei, nunca saí dela, nunca entrei em outra. O nosso primeiro grande erro, a gente fez uma conferência em abril de 69 para mudar a linha política de 67, que era uma linha pacifista, muito influenciada pelo Partidão ainda, que nós tínhamos acabado de sair do Partidão em 67. Aí, em abril de 69, antes do sequestro do embaixador americano, a gente muda a linha. E quem escreve essa linha sou eu e o Franklin Martins. Nós éramos bem esquerdistas dentro da organização, nós éramos bem esquerdistas, bem militaristas. Aí sai uma linha militarista, aprovada pelo Congresso. Era um Congresso assim, tinha 10 pessoas, e a gente chama de Congresso. E eu fui destacada para a Frente de Trabalho Armado. Saí da direção-geral e fui para a Frente de Trabalho Armado. Realmente, eu detestava a luta armada. Ou melhor, eu nem chamo de luta armada. Hoje, olhando para trás, eu sei que aquilo não foi uma luta armada, foram ações armadas e de propaganda armada. Eu, individualmente, vou para essa tarefa porque baixaram. Eu morria de medo, mentira, a Loura, me chamam, né, a repressão Loura 90, como se eu usasse 2,45, eu tinha mal um 38 que emperrava toda hora. O meu treinamento dizem que foi em Cabo Frio, né, mas não. Meu treinamento foi na Floresta da Tijuca. O João Lopes Salgado, que é ex-militar,
treinou todo mundo. Pegou umas balas de INA, era a metralhadora que a gente usava, do Exército. A gente roubava nas guaritas, aqui no Leblon, entendeu? Era assim, era um amadorismo total. E a gente ia com a INA que engasgava, com o revólver que fazia as ações. E quando tinha tiroteio, mandava ver. Eu, sinceramente, tive medo. Tive medo da própria arma, da minha arma. Quanto mais das outras, né, que vinham contra mim. Eu, inclusive, achei que eu não tinha a menor capacidade para fazer a luta armada. E não é que eu não só me especializei, como me tornei um quadro... Eu era um quadro político, basicamente, né, que eu chamava, um quadro intelectualizado. Mas eu me tornei um quadro militar. Entendeu? É uma coisa que não dá para... Não tem um raciocínio lógico, né? Nós queríamos uma coisa muito difícil a ser alcançada, que era o socialismo. Então, todas as dificuldades teriam que ser superadas. O medo, a falta de arma, o inimigo. Não nos dávamos conta do isolamento político que nós estávamos. Tanto é que a gente faz o sequestro do embaixador americano, que é a coisa mais audaciosa do que essa. Qual foi a guerrilha que fez isso? A gente já tinha fez um cofre de um deputado do MDB, podia ter pego um da Arena, né? Mas pegou um do MDB e pegou o dinheiro todo. O cara morava na Nacional Copacabana, a gente pegou dólar, ele tinha dólar que não era normal, escondido, joias e quadros, peças de arte, quadro de arte, a gente levou tudo. Então, com isso, a gente ficou com uma infraestrutura que a gente chamava de infraestrutura para uma grande ação. Aí ficamos refletindo qual seria a grande ação para tirar o Vladimir. A primeira, a gente pensou em fazer o resgate dele em São Paulo, quando ele fosse fazer o depoimento. Ele foi contra. O Vladimir era muito ponderado. Ele preferia a cadeia do que a nossa maluquice. Ele era muito ponderado, depois que ele ficou mais assim, esquerdista, mas ele era muito ponderado. Aí, quando a gente disse para ele, bom, o Franklin deu a ideia de fazer um sequestro de um embaixador americano, não é de qualquer um, para tirar o Vladimir. O resto a gente botou na lista com critérios políticos, como disse o Franklin, né? Eu dizia, não, temos que botar os quadros militares que estão sendo torturados. E o Franklin dizia, não, nós temos que botar os quadros políticos, que são os estudantes, que não estão sendo torturados, e aquele Nordeste também entrou, o Gregório Bezerra, por critério político, era um cara representativo. O Vladimir foi ficou isso. sabendo disso? Ficou e foi contra. O que nos ocorreu era o seguinte, nós temos que fazer uma ação que rompa a censura da imprensa. Uma ação de propaganda armada que mobilize o povo, mostrar que é viável tomar em armas, desmoralizar um governo. Era o triunvirato, era 7 de setembro, que a gente escolheu a data propositalmente. Foi muito bem pensado. E disse, bom, vamos pedir reforço para a Eliane. Mas foi uma bobagem, a Eliane também não tinha arma, não tinha dinheiro. Vai lá um quadro nosso, para São Paulo, fazer um contato com Marighella.
Marighella foi contra a ação do americano. Foi contra. O Toledo, eles não tinham esse negócio de direção como a gente, não. Era grupo de fogo. O Toledo é que quis. Ele é que quis a ação do americano. Porque para o Marighella, ele ia lançar a guerrilha rural nos próximos meses. E com o Jonas. Ele realmente nos disse aquela frase: o companheiro que correr, né, que fugir da polícia, eu mato primeiro que a polícia. Quem disse? O Virgílio, o Jonas, o comandante. Mas era uma frase de efeito. Ele achava que nós éramos muito jovens, muito intelectuais, todo mundo falava inglês com o embaixador. Então, ele achava que nós não devíamos ser parceiros da LN, que para ele era uma organização, o Marighella, Toledo, gente importantíssima, né? Nós éramos ilustres desconhecidos. Ele queria mesmo era lançar a guerrilha rural, antes de fazê-la, né? E ele era um cara que no convívio, no cotidiano, se mostrou altamente afável, entendeu? Ele tinha medo, ele dizia, olha, na hora, aquela história do filme é errada. Se alguém fosse matar o embaixador, seria o Jonas, porque nenhum de nós queria, entendeu? Nem o Toledo. Essa coisa é muito difícil, você matar alguém. Entendeu? Nem em guerra, nem em movimento, imagine parado dentro de uma casa. É difícil. O Jonas tinha mais coragem, né? Parecia, não sei se na hora ele vacilaria. Mas a possibilidade de matar o embaixador era quase nenhuma. A gente tinha certeza que o governo ia ceder. Aqueles vacilos que conta no filme, medo, não sabe, não houve entre nós. A dissidência escolheu a ação porque sabia que ela era certa e segura. A gente só fazia ações com alguma inteligência, algum raciocínio. Negócio de assaltar banco e tal, a gente só fez no início, uma ou duas. Brutalidade nenhuma. A gente não pegava a população civil nunca. Sempre em horas que não tinha população civil. A dissidência era particular. A nossa ideia não era mostrar a força do militarismo, era mostrar a força das ideias. Então a gente divulgava, a gente fazia panfletagem, a gente divulgava as nossas ideias. E as armas para nos proteger. Agora, de ataque, claro que é uma ação ofensiva do americano. Só que eu fiz o levantamento, foi essa a minha grande função. Eu namorei o chefe de segurança da embaixada, mas não dei, isso é mentira do filme. Eu consegui que ele me dissesse, claro, a vida dele era o embaixador. Então, em poucas perguntas, eu consegui saber hora, roteiro, placa, entrei na garagem com ele queria me namorar, evidente, uma bela moça, só que não foi possível. No dia que ele marcou o encontro, a gente fez a ação. Era importante colocar a LN por outro lado, porque o Marighella era bem conhecido, né, da repressão, não estou dizendo da população. Metemos o Marighella, né, claro, inclusive o Franklin fala
que vai lançar a Guerrilha Rural no Manifesto. O Manifesto também é do Franklin. O Franklin tinha ideias geniais, mas era completamente maluco. Aí fizemos a ação. Não é, ele não tinha ideia, não parava de ter ideia. A ditadura tem 48 horas para responder de público se aceita ou não a proposta. Este prazo não será prorrogado e não hesitaremos em cumprir nossas promessas. Quem quer que permaneça torturando e matando nossos companheiros, é melhor que se prepare. Agora é olho por olho, dente por dente. A gente achava que ia realmente repercutir, né, na sociedade de tal forma que as adesões viriam à revolução. Era um ato revolucionário, né? O manifesto era um manifesto altamente esquerdista. Quem topasse, mas ninguém topou, né? Aí nós parecíamos mesmo os astronautas. Nós não conseguimos alugar uma casa, aquela casa era do Offset. O Gabeira tinha entrado na organização há pouco tempo, há uns 6 ou 7 meses. Ele era responsável pelo jornal Resistência, que era um jornal que nós tínhamos que era muito bonzinho. Pelo menos a gente queria fazer jornal, entendeu? Não era só luta armada. E ali tinha Offset. E também tinha a Kombi verde, que nós usamos no sequestro, que foi a maior bandeira para o vizinho reconhecer a casa, né? Foi a Kombi verde de um outro jornalista, que já morreu, coitado. José Roberto Spigner, ele era judeu. E ele morreu, ele tinha 20 anos. A gente foi cercado na nossa casa, na Penha. Eu já estava na geladeira, por causa do sequestro do embaixador americano. Eu só saía para fazer ação. Eu fiz a ação do Félix Pacheco, quer dizer, roubei os espelhos, né? Para a gente fazer a identidade falsa. Mas eu fiz pouca coisa. E eu tomava conta dos filhos da minha vizinha. E a minha vizinha andava com policial. Mas eu fui muito ingênua. Eu gostava de criança, eu não tinha nada para fazer, estava na geladeira. Até livro não tinha na casa, não tinha nada. Nossa casa era um horror, não tinha nem onde dormir, era aparelho mesmo. Aí eu acho que tinha uma cama para mim, para o Zé Roberto, uma cama de solteiro. E outra truzilho, eu acho, sei lá. Era muito... Não era casa aquilo, né? E ela deve ter percebido. Bom, mas eu não percebi, fiquei tomando conta do bebê, da criança pequena. E teve um dia que eu passo na casa dela, eu vejo um cara, eu vejo a arma de um cara. Aí eu digo, pô, esse cara é policial, mas eu vou fazer o levantamento e volto. Eu tudo maluco, né? Aí saí, fui fazer um levantamento, que era uma casa de armas que a gente faria se fosse necessário. Lá na Leopoldina, lá fui eu, voltei para Penha, sozinha. Quando eu volto, o cara tá lá. E ele me pergunta, você quer uma carona? Eu disse, não. Para quê? Não quero carona nenhuma, nem lhe conheço. Aí ele aparentemente foi embora. Mas aí a Miriam, essa mulher, chega para mim, isso aquela reunião dentro da casa, né, com toda a direção da organização. A organização pequena, né? Aí eu disse para ela, olha, Miriam, ela disse para mim, chegou uma RP para você aí, uma rádio patrulha. Para mim, Miriam? Por que para mim? Quem namora policial aqui é você. Você que traz seu marido com os policiais. Eu dou cobertura. Eu fico com seus filhos para você sair com eles.
Aí eu entro e disse, ó, caiu o aparelho. Vamos embora, todo mundo embora. Aí foi o Daniel e o Cid na frente, que o Cid estava dirigindo um Fusca, a gente só usava Fusca. O Cid estava dirigindo o Fusca, mas ele, claro que, né, botou o Fusca bem longe do aparelho, uma questão de segurança. Foram a pé. E a outra ordem era eu e o Zé Roberto, e o último a sair com a metralhadora era o Zílio, né, que é esse artista plástico atual. Aí quando eu saí, eu não resisti. Eu disse para Miriam, se acontecer alguma coisa com algum de nós, eu volto aqui e te mato. Você nos denunciou. Aí ela ficou assim, não, Vera não, Ângela, né? Ângela, de jeito nenhum, não denunciei. Eu disse, ah, é? Pois eu desci. Por que você estava telefonando ali da padaria? Você tem telefone em casa? Você não tinha certeza. Aí eu disse, tudo bem, olha, eu pensei que quando eu estivesse com o seu filho no meu colo, que era o pequenininho, você não ia fazer isso. Agora, tome seu filho, ele não tem nada com isso, eu vou raptar, não vou matar, nada com essas crianças. Agora, você é a pessoa que, depois eu soube, ela trocou o irmão, que estava preso por estupro, pelo nosso aparelho. Ela trocou a liberdade dele. Aí o Zé Roberto, nós fomos cercados embaixo, eu e o Zé Roberto. O Cid e o Daniel já estavam longe, não ouviram, e começou o tiroteio entre nós e os caras da repressão. E a gente via, né, todo mundo à paisana, é fácil ver o cerco, né? A gente faz um pequeno cerco, um grande cerco, aquelas peruas verdes, né, porque não vem de RP, nem de... vem carro civil, né? Aí eu abri fogo quando seguraram o Zé Roberto, eu abri fogo, mas eu fui para um canto, assim, canto escuro. Eles não sabiam de onde vinham as balas. Mas só que de repente acabaram as balas. E o Zé Roberto caiu no chão. Aí na minha fantasia, que eles alimentaram muito na tortura, que teria sido eu a assassina do Zé Roberto. E eu fiquei com essa ideia até o exílio. Até encontrar alguém que me esclarecesse essa história. Eu entrei numa depressão muito grande. Por isso que eu te digo, quando vieram me dizer que eu ia sair, eu dizia para a Regina Toscano, eu não quero sair. Não tenho mais nada para fazer. Eu não acredito mais em nada que a gente fez até hoje. Mataram o Zé Roberto, entendeu? Eu não tenho vontade de mais nada, nem de namorar, nem de me divertir. Para mim acabou aqui, eu quero ficar aqui, paralítica, até morrer. Ela olhava assim. Mas na hora que o cara entrou com a notícia, eu tive essa reação, mas eu não tinha opção, né? Tinha que ir mesmo. Houve quem se negasse aí, mas eu acho que não podia. Eu estou dizendo isso de um estado patológico que eu fiquei com a morte do Zé Roberto. Eu fiquei realmente porque ele, na verdade, ele não morre ali. Eu consigo sair, entendeu, da sombra escura. Quando acaba a minha bala, eu saio correndo, sou conhecida na área, rendo um táxi. O cara levou um susto, disse, não, sou Ângela, mas você vai me levar daqui. Já não tinha uma bala no revólver. Rendi, saí da área, o Zé Roberto levantou quando eu corri, só que ele ficou todo rasgado. Né? Ele ficou ensanguentado aqui, mas não de bala. Ele levantou, atirou em 2 caras, não sei se matou, saiu correndo para a Avenida Brasil. Nós fizemos o caminho oposto. Eu fui para Lapa. Eu não sabia o aparelho de segurança dele. Era na Lapa, ele foi, subiu no elevador, segundo o outro menino da organização que dividia esse aparelho de segurança com ele, ele subiu com um militar. Aí o militar denunciou, né, porque ele estava todo rasgado, e ele ficou esperando. Ele não foi ao ponto de segurança, ele tinha um ponto de segurança comigo, não foi. O menino outro que foi preso, hoje é um esquizofrênico, enlouqueceu de vez, coitado. Ele foi preso, né, torturado. E o Zé Roberto,
ele era judeu, né? Então tinha uma coisa que ele me dizia, que eu contrariava ele muito. Ele dizia, eu prefiro a morte a ver meu corpo decapitado, não era bem essa palavra, mutilado. É uma frase bem judaica, né? E eu dizia que besteira, Zé Roberto. Se você for preso, você vai ser preso como meu marido. Você não vai pegar barra pesada. Eles não sabem que você é um cara importante. Só se você disser. Mas não adianta. Na hora H, ele pegou o revólver do Ruivo, desse menino, né? Que estava com ele, saiu com o revólver dele, pulou do 8º andar para a sacada do 7º para despistar a polícia que subia pela escada. Cortou a polícia, né? Foi também polícia civil. Cortou a polícia, desceu, chegou no hall, matou 2, né? Antes de morrer. Aí no hall ele teve uma atitude assim, inteiramente heróica, inteiramente épica e absurda. Eu nunca me conformei. É incrível. A história do Zé Roberto é uma história que entrou na minha vida e nunca mais saiu. Eu tenho pesadelo com ele, eu tenho até o retrato dele lá, em cima da minha cama. Parece que ele vai baixar e dormir comigo. Por ter sido uma relação interrompida, num projeto que nós negamos posteriormente, né? E era um menino muito inteligente, escrevia... Até isso eles tomaram de mim, que ele escrevia muito bem. Escrevia prosa, verso. Eles tomaram de mim de maldade, né? Não deixaram ficar com nada do Zé Roberto. Nada. Eu só tenho esse retrato da carteira de identidade dele. Aí eu acho que essa foi a experiência mais trágica da minha vida. A mãe ficou esquizofrênica, né? Enlouqueceu. Eu agora, recentemente, consegui uma indenização para ela. Batalhei muitos anos. Mas ela nem sabe, não sabe mais quem eu sou. Eu tenho contato com a irmã. Mas é tão dolorido esse contato, para mim, para a irmã, eu acho. Ela me procura porque ela quer que eu represente aquela perda, né? Eles não ficaram com raiva de mim, claro que não, né? Nós fomos cercados por causa da panfletagem. Eles achavam que a gente ia fazer uma ação de banco. A gente já estava no chamado recuo da luta armada. Era uma loucura. Recuo e todos armados, no meio da rua. Não, é muito engraçado. Realmente tem que ter humor. Agora, a gente foi cercado pela RP, lá do Jacarezinho, e eles se comunicando por rádio. Pum, pum, pum. A gente vendo e deixando o cerco se fazer. A gente se cercou, bom, aí começou. Eu dei o primeiro tiro. Realmente eu não gostava dessa coisa, mas eu tinha muita iniciativa na hora H. Eu dei o primeiro tiro era a Polícia Civil ainda, depois que chegou a Polícia do Exército. Aí eles ficam inteiramente enlouquecidos, acham que você está com milhões de armas e saíram de perto. Aí nós corremos. Eu e o Zílio entramos na favela. O Zílio levou 3 tiros, que hoje é um artista plástico bastante conhecido, e eu levei um tiro na cabeça. Na cabeça? Na cabeça. Eu tive tem aqui o tiro. Mas ele não entrou na caixa craniana, ele saiu. Quando eu fui pro hospital Souza Aguiar, quem me recebeu foi um companheiro. Foi a maior coincidência, médico, lá da Praia Vermelha. E ele viu que era eu, o Zé Roberto, esse meu primeiro marido, tinha acabado de ser assassinado. Então ele estava extremamente mobilizado, né? Ele era estagiário, ele me viu, me puxou de lado e disse, isso é pouca coisa, mas para você não ser torturada hoje. Aí eu tive uma concussão cerebral, pelo impacto da bala. Aí fiquei no Souza Aguiar. O meu pai apareceu, eu dei para esse meu amigo o meu telefone, do meu pai, da minha irmã, da minha mãe, todo mundo, do pai do Daniel, todo mundo que eu sabia que tinha caído. E o cara foi legal, deu os telefonemas anônimos, o que isso impede a tua morte, né? Quando a família, pelo menos da classe média, chegava
Aí impedia que eles te matassem, até na tortura, né? Eles me torturaram na Sexta-feira Santa. Foi a única pessoa torturada na Sexta-feira Santa, na PE, e eles me disseram, você vai ser torturada como homem, como Jesus Cristo. E aí foi uma loucura que fizeram. Porque eles estavam com ódio de mim, não sei, porque eu era mulher, porque eu tinha, sei lá, não sei, eu acho que foi uma tortura inteiramente desmesurada, desproporcional a que os outros... Muita gente não foi, o do Daniel foi barra pesada também, mas para a mulher eu acho que eles exageraram mesmo. Tanto é que eu nunca mais me recuperei fisicamente, estou cheio de sequelas, cheio de problemas. Agora, eu também não morri, né? Eu saí logo. Eu fui trocada pelo alemão, eu caí em 6 de março, fui trocada em 15 de junho pelo embaixador alemão. Aí eu ainda estava na tortura, eu estava na cadeira de roda. Acho que a tortura pior foi a psicológica, não é a psicológica que não toca em você, não é isso. Mas o Amilcar Lobo foi o chefe da minha tortura. Ele me enchia de remédio psiquiátrico, eu nem sabia que isso existia, e me tirava a noção do tempo, do calor, do frio. Eu ficava numa sala escura, quando eu tocava num troço, levava um choque elétrico, assim, batia com a cabeça na parede. Quer dizer, e eles não se apresentavam, de repente eles entravam em cena. É uma mise-en-scène incrível, para você derrubar aquela mise-en-scène só fazendo outra. E foi o que eu fiz. Eu não derrubei. Eu não disse o que eles queriam ouvir. Mas eu contei uma história inteiramente verossímil que eles acharam por bem acreditar até um determinado momento. E tem aquelas coisas, é muito choque elétrico, pau de arara é uma coisa muito ruim. Eu fiquei paralisada por isso. Porque a eletricidade, né, contrai a musculação toda, você fica sem andar mesmo, né? Mulher, sobretudo mulher. Tem espancamento, né? Fica sem feição, eu nem me reconheci no espelho depois, né? Não tem fim, é uma história sem fim, você vai, afoga aqui, choque elétrico ali, simulação de execução. Eles não param, é uma coisa assim muito bem articulada para te enlouquecer. Põe na geladeira e é um frio danado, não dão comida, tiram da cela, põe na cela, põe na coletiva, fica ouvindo o que você fala, traz para a tortura, aí você vê que eles ouviram. Olha, é uma coisa assim enlouquecedora. Eu acho que eu, inclusive, fiquei com problemas psiquiátricos graves. Fiquei. Agora não, porque agora eu estou mais centrada, mas imediatamente na tortura eu fiquei. Fiquei muito desarticulada. Não é a informação sozinha que eles querem, né? Eles querem te destruir como indivíduo. Então é uma coisa que vai na tua autoestima, no teu orgulho, na tua dignidade. Eu fui completamente suicida. Eu os agredi como eles me agrediram. Eu achava que era a forma de eu manter a minha responsabilidade de militante. E claro que isso é suicídio, porque a porrada é muito maior, né? E esse troço de espancamento é uma coisa dilaceradora. Você pensa que é fácil? 8 homens te dando porrada? Em tudo que é canto, eu fiquei roxa. Era um hematoma, né? Agora tem outras coisas que me queimaram também. Tem coisas que são cruéis mesmo. Arranca a unha, queima a perna. Eu já estava no HCE, né? Porque eu tive uma hemorragia renal na tortura. Hospital Central do Exército. É aqui
na Frecaneca. É engraçado porque às vezes eu trabalho ali na penitenciária, passo pelo HCE e com vontade de entrar, para ver se ainda encontro algum enfermeiro. Mas aí eu fui para lá por causa da concussão cerebral e também da tortura, eu tive uma hemorragia, né, renal. Aí eles resolveram que me tratar, porque eu também já estava com 37 quilos, né, estava muito fraca. Aí resolveram que eu me tratar, porque meus advogados foram lá, né, aí eles me trataram mais ou menos, né, mais ou menos. Eu fiquei deitada na cama, porque eu não andava. Quando saiu a notícia, no HCE, houve uma audiência, porque eu não podia sair, porque eu estava de cadeira de roda, eles não queriam que a população visse. Então, onde eu estava, as audiências do sequestro iam para lá. Inclusive, teve uma dentro da PE, né? Foi uma coisa mais dramática, mais enlouquecida que eu já vi, né? Supremo Tribunal Militar, dentro da PE, todos gritando, a tortura comendo, eu inteiramente ensanguentada. Eu saí de uma sessão de tortura para audiência com o Supremo Tribunal Militar. Foi um escândalo realmente. E meu pai entrou, porque era advogado, e também o meu advogado, o Evaristo. Mas no HCE, eu fui para o HCE, eu fiquei naquela lugar dos desertores, tem lugar à parte dos desertores. E um desertor, quando eu cheguei de volta na cadeia, é uma cadeia, na deserção, ele me disse: Vera, você tem problemas políticos, né? O cara era piradão, eu disse: tenho políticos. Então, porque eu posso ler jornal. Eu disse: tá bom, então lê. Lê todo dia e me diz as novidades. E num determinado dia ele chegou e disse: olha aqui, você vai sair amanhã. Olha o seu nome aqui. Ele que me mostrou, era a última da lista, porque vê, né? Eu estava sem andar. Aí eu disse: bom, agora que eu vou ficar sem andar mesmo. Né? Vai ser um escândalo internacional, como foi realmente. Uma menina, eu já era menina, 21 anos, né? Muito jovem, pesando 37 quilos, uma cadeira de roda. Tinha todos os jornalistas do mundo me esperando em Argel. Uma loucura. Eu fui o caso internacional de tortura da Amnistia Mundial, em 70. Argel, Cuba, treinamento militar, 1 ano e meio. Argel, só me tratei. Tratei das pernas, tratei do sangue, do rim, só me tratei. Acabado o tratamento, fui para Cuba. Não sei quanto tempo, mas fiquei o treinamento todo e fiquei esperando lá o passaporte falso da organização para poder sair de Cuba. Aí acabou chegando o passaporte falso em Praga. Eu fui para Praga, troquei o passaporte cubano e peguei o brasileiro falso. Eu não tinha asilo em nenhum país, a gente era completamente desorganizado para o futuro, né? Eu não pedi asilo, né? A Argélia quis me dar asilo, eu não pedi. Então, eu só fui recuperar a minha identidade. Aí eu fui para Paris, pegar uma base lá da organização, que estava meio sem rumo. De Paris eu fui para a Alemanha com Gabeira. Nessa época eu já era casado com Gabeira. Vamos para o Chile, golpe da lei. Nos refugiamos na embaixada argentina. Vamos para a Argentina, não recebemos asilo político, muito pelo contrário. Aí ele não vai comigo, meu habeas data, não, como é que chama? Não, também não.
Quando você sai é o meu laissez-passer, né? Sai antes do dele. Então eu venho sozinha, quer dizer, com um grupo, né? E vou para a Argentina, e lá na Argentina também é maior confusão, porque meu pai vai até. O Jamar, que é suíço, conseguiu tirar muita gente do Chile, ele teve um comportamento maravilhoso mesmo, ele era da P. Inclusive a nós ele tirou. Eu, Gabeira, Marcão, Sérgio Pinho. Mas quando a gente foi para a Argentina é a época que o Perón está voltando. Ele recusa o asilo político, a gente aí foi complicado porque nenhum país queria me aceitar por causa do sequestro. O único que aceitou foi a mim, né? E o Gabeira, porque era reencontro familiar, foi a Suécia. Mas aí na Suécia a gente se separa, porque eu não aguento mesmo a Suécia. Fiquei 4 meses só esperando o passaporte da ONU. 2 horas de sol por dia, né? É, uma depressão aquilo ali, uma tristeza. Comecei a ficar maluca mesmo. Aí eu vou para a França. Mas já entro numa vida semi-legal, que eu não tenho visto na França. Trabalhar. Mas eu trabalhava clandestinamente, porque a clandestinidade é com a gente mesmo. Se eu precisar entrar agora na clandestinidade, eu entro. Eu sei exatamente o que fazer. O que você fazia? O que eu faria? Paris. Paris, eu era babysitter. Eu recebia dinheiro do meu pai. Não, na primeira vez de Paris, não, na segunda. Na segunda vez de Paris eu recebia. Não recebia mais da organização, né? Que eu não era mais militante. No Chile eu deixo de ser militante, em 73. Por quê? Aí você já tinha feito... Porque eu já tinha feito a revisão crítica de todo o nosso processo, não estava assim. A ficha caiu de que nós tínhamos sido, de fato, derrotados. Eu, pelo menos, pensava assim, o Gabeira, os mais sofisticados, nós tínhamos sido derrotados, a nossa perspectiva não teve trânsito, não teve apoio, nós ficamos isolados, não fizemos luta armada, fizemos, no máximo, ações armadas que não tiveram a dimensão de uma revolução cubana, de nada disso. O meu retorno foi a anistia. 79. 79, final de 79. Eu já tinha tido meu filho, né, em 78, com o Carlos Henrique Maranhão. Eu era exilado. Ele era exilado, ele era presidente do diretório de Recife, ele é pernambucano. Aí fui para Recife. Fui para um outro exílio. Custei muito a vir para o Rio. Não, eu vim ver aqui o pessoal, né? Os amigos, a família. Mas eu vim, fiquei 1 mês, fui para lá. Fiquei 4 anos lá. E aí já sem qualquer militância, sem... Não, eu sempre trabalhei pelos excluídos. Eu fiz um trabalho no sertão, pelo Joaquim Nabuco. Eu sempre trabalho onde o pessoal está ferrado. O meu critério é esse, exercer o que eu penso, quer dizer, teoricamente, o que eu pensei, o que eu tentei na atualidade, é me inserir onde estão os excluídos. Eu vou da penitenciária, que é uma coisa bastante perigosa, mas eu não sinto medo de nada disso. Claro que eu sinto medo, meus medos são interiores. Esses são os piores medos. Agora, assim, de ir numa penitenciária, dar uma aula, entendeu? Enfrentar um mutim, não tem problema. Enfrentar não, porque hoje eu sou desarmado, eu digo viver, né? Não tem problema não. Eu subo favela com toda essa situação que está, eu vou no Complexo do Alemão, eu vou lá em Santa Teresa, todas as favelas, todo mundo me conhece. Eu dou aula o que for necessário, eu dou aula de pensamento, eu quero que as pessoas aprendam a pensar, que os excluídos aprendam por que eles são excluídos, né? Então, minhas aulas vai da cidadania à história. Eu dou essa aula sobre a minha pessoa, eu dou em todos os lugares que eu vou, não é sobre a minha pessoa, a minha geração, o que a gente queria, o que a gente não conseguiu.
eu não acho que há uma continuidade histórica entre aquele momento e o atual. Entendeu? Apesar de alguns personagens estarem repetidos nas duas cenas. Hoje eu acho que é isso, temos possibilidade de uma democracia, do socialismo jamais. Eu acho que nós temos condições de fazer reformas num país que precisa fazer reformas. Eu não sou reformista, eu sou revolucionária, mas eu considero que, não tendo revolução para fazer, a gente faz reforma, né? Eu acho que isso o Lula tem força política para fazer e deve explorar isso, porque tem muita coisa para fazer. Foi um país que ficou 8 anos na mão do FHC e não é fácil, entendeu? O PSDB ele tinha uma estratégia bastante antinacional, bastante empobrecedora do país, uma pauperização crescente. Quer dizer, hoje você tem um governo que tem como programa eliminar a fome, não é eliminar não, né? Combater, né? Combater a fome, eu já acho no Brasil um grande avanço. Ah, valeu. Só não valeu para quem morreu. Isso é contraditório o que eu estou dizendo. Mas como eu te digo, eu adquiri, não tinha nada melhor a ser feito na minha geração. Eu acho que o que havia de melhor na minha geração fez o que eu fiz. Essa era a nata da geração. Fez errado, não importa. As intenções e a experiência que acumulou estava nesse núcleo que resistiu à ditadura. Eu não considero vitoriosos nem vencidos, não. Eu acho apenas um projeto foi questionado. Nós ganhamos muitas coisas. Nós ganhamos valores, eu te digo. Nós ganhamos amizade. É um grupo fechado, entendeu? Nós somos um grupo, a geração 68 formou um ethos realmente exemplar. O meu filho tem orgulho de ser meu filho. Não é porque eu fiz essas coisas, é porque eu atuo no meu cotidiano de acordo com essas coisas que eu fiz. Não estou dizendo que são todos assim, o ethos nunca é coletivo, mas é de uma grande parte. Eu acho que a ética que nós adquirimos, a questão da amizade que nós formamos, os valores adquiridos. E o questionamento, a gente não é conservador, não adianta. Não é no amor, não é com o homem, não é no trabalho, entendeu? Eu sou sempre uma pessoa revolucionária. Sou contra a ditadura do proletariado, sou contra qualquer ditadura. Não sei nem se existe proletariado. Não sei se existe na concepção marxista. Não tem nada daquilo acabou. O que não quer dizer que eu não deixo nas minhas aulas, na minha micropolítica, transmitir uma ideia socialista, entendeu? Eu sou uma socialista, a minha casa é de todo mundo, o que eu tiver, o meu carro é de quem precisar. Eu sou uma pessoa que sei dividir. Meus amigos até hoje, inclusive, apesar do Franklin hoje pensar muito diferente de mim, eu gosto dele, tem um afeto aí que transita. E é uma coisa que ninguém acredita, mas o que a gente fez de melhor, eu acho, né, foi isso, foi construir afetos, amizade, solidariedade e valores, né, uma ética de comportamento. Eu acho que isso foi o melhor que a geração 68 fez. Foi muito mais eficaz nisso do que na luta contra a ditadura.